Continuando a análise da norma culta aí, claro, na questão do número 20, sempre avaliando aí a mesma coisa, né? Você viu que lá você tinha uma ocorrência de crase, a gente vai seguir agora com a letra D de dado, veja aí. O autor reage às inflexíveis provocações. Bom, claro, nesse item 20 aqui, quem reage, reage a alguma coisa, reage às inflexíveis provocações, tudo bem, aqui você tem o as com acento indicativo de crase, nenhum problema. Com as inflexíveis provocações, advinda? Não, né, gente? Eu estou aqui, claro, me referindo às provocações. As provocações advindas de pessoas que lhes são próximas. Percebeu? Então, advindas de pessoas que lhe, o autor, nenhum problema, que lhes são próximas. Pessoas próximas ao autor. Certo? Então, aqui também é plural. Por conta de seu interesse por futebol. Tá. Resposta certa. Letra E, simulacro de nossas mais íntimas potencialidades lúdicas, até de nossas idiosincrasias. Ah, o cara tá falando difícil, bicho. Imitação, né? Simulação. Lúdica de brincadeira, de diversão. Idiosincrasias, particularidades, peculiaridades, coisas mais peculiares. O futebol imuniza, defende, né? Previne a todos contra a barbárie. Menino, essa frase está toda chique, bicho. Contra a selvageria, né? Tudo bem, vamos lá. Letra E, questão 20. Bom, das questões de número 21 a 23, está aqui, preenche corretamente de novo, hein? Aqui, a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. Corretamente e respectivamente. Vamos lá? Na questão 21 está aí, ó. A fúria se rende... E aí, vuvuzelas? A fúria se rende a ou às? Está aqui, né? Tudo no plural. Se rende às vuvuzelas. Você está falando da Copa da África do Sul, né? A fúria... Jones, a fúria era Espanha, é? Quem era a fúria? Tem um time desse aí que era chamado, parece que era Espanha, será? A fúria? Sei lá, um time desse aí. Você que está nos assistindo, talvez, se for bom de futebol, já está se ligando desse negócio aí. A fúria, acho que é isso. A fúria se rende às vuvuzelas. Aqui, às com acento grave, indicativo de crase. Quem se rende a alguma coisa. Beleza? Tranquilo. Crase. Aí, nesse caso aqui, Caim é o último livro do Zé Saramago que morreu há uma semana. Esse A aí, passado. Tempo passado, claro, HA, não é isso? HA, tempo passado e não futuro. Belezinha. Ok. Cuidado com aquela construção. Há uma semana atrás, há um mês atrás, cuidado com isso. Ok? Sujeito às crises de humor. Quem está sujeito a alguma coisa. Claro, esse a, crises, nesse caso aqui, as crises, está determinando. Crase, sim, acento grave, indicativo de crase, sem problemas. Ele não vive em paz. As vizinhas do andar de cima, não as vejo, aqui agora é pronome, né, gente? Não, você não vai dizer, não vejo elas. Claro que não. Por isso a resposta certa é a letra A. Não as vejo, aqui agora é pronome oblíquo, certo? Com função de objeto direto. Questão 21, letra A. Bom, vamos lá. Aqui você tem agora, né, a forma de grafia, questão que avalia a grafia correta. Ele quer saber correta mesmo. Não precisa ir ao sebo. LPs imprescindíveis. Claro, imprescindíveis, SC, tá? Muito cuidado aí, claro. O verbo prescindir, cuidado, hein? Prescindir, SC, né? Prescindir. A pronúncia é prescindir, não diga prescindir, não, tá? Porque as pessoas criam um I no meio dessa história da pronúncia aí de forma equivocada, viajada. O verbo prescindir significa dispensar. Veja, dispensar. Prescindir não é precisar. Agora é interessante como as pessoas podem confundir prescindir com precisar para uma coisa simples, né? Porque prescindir também exige a preposição de. Eu prescindo de sua ajuda. Prescindo de sua ajuda é eu dispenso sua ajuda. Prescindir de, mesmo o verbo exigindo a preposição de, mas não significa precisar. Cuidado com isso, tá certo? Eu prescindo de sua ajuda, eu dispenso sua ajuda. Essa é a forma mais correta, mais ajustada aí. Beleza? Tranquilos? Agora, a sua presença é imprescindível. Prescindível, prescindir, dispensar. Prescindível, dispensável. Imprescindível, negação. Indispensável. Muito cuidado com isso. Vamos lá, seguindo aí.
Aí ele coloca, não precisa ir ao sebo, LPs e tal, beleza, imprescindíveis, então tem que ser aqui SC. Obra do autor revela obsessão pelo purgatório. Pessoal, obsessão, BS, SS, tá? Obsessão, claro. Muito cuidado com essas formas, né? Obsessão, obcecado, são palavras bem diferentes aí que as pessoas geralmente confundem, né? Porque essa questão de obsessão, obcecado e tal, tem muito aquela particularidade em relação à construção, por uma questão simples. Obsessão, OBS-SS, é com S. Obcecado é com C, não tem S não. OBC e depois C de novo, obcecado. Mas Marcelo, obcecado não vem de obsessão? Não, nenhuma relação. De obsessão, alguns arriscam, né, em algumas literaturas, obsediado ou obsidiado. Alguns ainda dizem obsedado, mas aí eu só vi poucos registros desse contexto aí, tá? Então, nesse contexto lógico, obsessão é ideia fixa, muitas vezes, né, que sofrer perseguição de, coisa desse tipo, tá? A obsessão, obsedado ou obsidiado, por exemplo, quem sofre de obsessão, sofre perseguição por alguém, alguma coisa, por uma ideia fixa, esse negócio todo, tá? Agora, obcecado é ávido por, né? Como se estivesse sedento por, sequioso por. Aí seria obcecado, certo? Quase que fascinado, né? Aquela coisa só que aquilo e pronto, tá? Mas aí não é obsessão? Bom, do ponto de vista etimológico, não. São palavras com origens, com raízes bem diferentes aí, certo? Vamos continuar? Acompanhe aí. Então, ó, deserção, pessoal. Deserção vem de desertar, né? O boato de deserção piora o mau humor dos norte-coreanos. Pessoal, deserção é de desertar, desistir, né? Não é com Z, é com S, tá? Aqui fica fácil porque ele só colocou o C cedilhado, então as pessoas nem se sentem desconfortáveis, né? Aqui não dá nem para errar. Deserção com S e pronto, tá? Balizadores, pessoal, balizar, aprofundar, orientar, né? Ele diz, ó, a decisão do tribunal é um marco e traz princípios balizadores, norteadores, fundamentadores, vamos dizer assim, né? Que fundamentam alguma coisa, tá? Então, balizar, de baliza, de fundamentação, base. Resposta certa, letra B de bola, ok? Beleza? Vamos lá, vamos seguindo aí. Questão de número 23. Eles, olha só, na questão 23 você tem aí, né? Eles, e aí? Deteram ou detiveram? Nós já destacamos para vocês aqui aqueles verbos dos chamados destaques verbais, lembra? Destaques verbais são verbos que vocês não podem deixar de estudar absolutamente. No primeiro grupo, verbos ter, ver, vir e pôr. Preste atenção. Ter, ver, vir e pôr. Esses 4 verbos, seja craque neles, mas seja mesmo craque, ó. Verbo ter e suas formas derivadas. Lembra que nós vimos? Deter, manter, entreter, obter, abster-se e por aí vai. Percebeu? Agora sempre com a mesma função do verbo ter, né? Passado de ter, eles teram ou tiveram. Se o passado de ter, pretérito perfeito, por exemplo, eles tiveram, é claro que eu vou colocar detiveram, mantiveram e por aí vai. Entenderam isso? Tem que ficar bastante atento. Detiveram, mantiveram, obtiveram e por aí vai. Além disso, o verbo ver. Já vimos 2 dicas importantes, relembrando. Sempre que na frase houver quando ou se, o verbo ver se escreverá vir. Quando ou se, ver é vir. Quando ou se, ver é vir. E vir se escreverá vier. Não é isso? Claro, tranquilo. Então você tem quando eu vir fulano, se eu vir Beltrano. Então nesse caso aí, claro, você vai trabalhar isso aí tranquilamente. Se eu o vir, se nós o virmos, aí tranquilo, você já observa isso aí como uma característica chave nessa história. Beleza? Tranquilos? Vamos lá. Além disso, ó, os verbos, né, as formas pretéritas do verbo vir, as formas pretéritas do verbo vir, são todas grafadas com i. Lembra? Eu vi, tu viste, ele viu, pretérito perfeito. Eu via, tu vias, ele via, pretérito imperfeito do indicativo. Percebeu? Eu vira, tu viras, ele vira, pretérito mágico e perfeito. Se eu visse, se tu visses, se ele visse. Aí você tem o imperfeito do subjuntivo. Então, 4 tempos verbais, os 4 grafados com a letra I, sempre derivados do verbo ver, tá certo?
Então, muito cuidado com essas peculiaridades, nós já vimos isso lá atrás. Lembrando que esse quando ou se, ver é vir, e vir se escreve vier, quando ou se com valor de futuro, sobretudo o se, né? Marcelo, mas quando eu coloco o se, não era se eu visse, mas esse se tem valor de quando? Se você falar, se você ouvir, entende? Uma possibilidade. Além disso, os verbos vir, o verbo intervir, né? Sempre aquele término, aquela construção, interveio e não interviu, interviesse e não intervisse. Lembra? Intervieram, o verbo intervir, do verbo vir e não do verbo ver. Percebeu? E no verbo pôr, fácil, né? Pus, pusemos, pusesse, sempre no passado. Além disso, aqueles verbos, claro, reaver e precaver. Os verbos reaver e precaver são conjugados de acordo com o verbo haver, mas somente naquelas pessoas que possuem a letra V. Os verbos reaver e precaver são conjugados seguindo o paradigma do verbo haver, e não do verbo ver, mas somente naquelas formas que possuírem a letra V. Presente do indicativo do verbo reaver. Não existe eu, nem tu, nem ele, nem eles. Só existe nós e vós. Verbo haver. Eu hei, tu has, ele há. Nós havemos ou hemos. Vós haveis ou eis. Eles hão. Note que a letra V só aparece no nós e no vós. Então, nós reavemos ou nós nos precavemos. Vós reaveis ou vós vos precaveis. Eles, nada. Tá, mas e se um verbo é defectivo, como é este caso agora que acabamos de ver, no caso dos verbos reaver e precaver? Se ocorrem como verbos defectivos, o que é que eu faço? Eu tenho sempre que derivar na forma do verbo haver, sobretudo no verbo reaver, que cabe aí na nossa prova, estou observando aí o verbo reaver. Se eu digo, ó, o verbo ré mais haver é o verbo reaver. Ré mais haver. Até aí tudo bem. Tá, mas se ré mais haver é o verbo reaver, se o verbo é ouve, eu vou dizer ré ouve, é? Claro. Você não vai dizer reaveu. Ainda bem que ele reaveu o dinheiro. Reaveu não, gente. Não existe a forma verbal haveu. Se a forma verbal haveu não existe, pode esquecer. Percebeu? Ouve, reouve. Se o pretérito, por exemplo, a terceira pessoa do plural, do pretérito do verbo haver, eles houveram, eu vou dizer, eles reouveram e não eles reaveram. Percebeu? Eles reouveram. Então você já nota aí tranquilamente. Ele reouve, eles reouveram. Eu estava torcendo para que ele reavesse o dinheiro. E aí, essa frase está correta? O que você acha? Agora, analisa aí. Eu estava torcendo para que você reavesse o dinheiro. Tá, só porque na minha careta você já sabe que está errado. Eu já dei a dica toda, aí perdeu a graça. Mas diga o que está errado. Vamos ver se você é fera mesmo. É ninja. Vai lá. E aí? Pessoal, a forma verbal haver-se não existe. Ré mais haver, reaver. Reaver-se, ré mais haver-se, a forma do imperfeito do subjuntivo de haver, no caso, não é haver-se, é houvesse. Eu estava torcendo para que ele rehouvesse o dinheiro e não reavesse. Então, muito cuidado com essas formas, sobretudo dos verbos reaver e precaver, porque fica mais fácil, né? Reaver, precaver, sempre conjugados nas formas do verbo haver, que possuem a letra V. Agora, muito cuidado. O verbo precaver, que você também irá estudar separadamente, o verbo precaver possui 4 tempos verbais bem exóticos, diferentes, que não seguem essa regra da letrinha V. No verbo precaver, você tem, por exemplo, no modo indicativo, o pretérito perfeito e o mais que perfeito. E no subjuntivo, o imperfeito e o futuro, que fogem dessa história da letrinha V. Fogem mesmo. Pretérito perfeito do verbo precaver, no caso precaver-se, não é precouve. Deveria, né? Mas não é. Precavi. Eu precavi, precaveste, precaveu, precavemos, precavestes, precaveram. No caso do mais que perfeito, não é precouvera, é precavera. Eu me precavera, tu te precaveras, ele se precavera. Nós nos precaveramos, vós vos precavereis. Eles se precaveram. No imperfeito subjuntivo, imperfeito, se eu me precavesse e não se eu me precouvesse. Se eu me precavesse, se tu te precavesses, se ele se precavesse. Se nós nos precavêssemos, se vós vos precavesseis,
se eles se precavessem. E por fim, futuro do subjuntivo. Quando eu me precaver, e não quando eu me precouver, né? Teoricamente seria isso, mas não é. Quando eu me precaver, quando tu te precaveres, quando ele se precaver. Quando nós nos precavermos, quando vós vos precaverdes, quando eles se precaverem. Muita atenção então, beleza? É isso aí, próxima aula a gente continua aí resolvendo a questão 23 e fecha a prova logo. Até lá.